Agora sim, boa noite. Estou esperando vocês para começar a nossa live de hoje. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, Bela. Vamos dar início à nossa live de hoje, então, excepcionalmente na sexta-feira. Não foi possível fazer na quinta. E agora sim, a doutora Patrícia chegou. Fala. Oi, Paty, já tô te chamando. Boa noite! Olá! Tudo bom? Tudo jóia, mano? Eu tava meio perdida, menina, aqui. Você achou? Faz tempo que eu não faço live aqui no Instagram, mas agora eu me encontrei. Se encontrou? Então, bem-vinda. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mona Lisa Silva. Esse é o Balaio de Pautas, que normalmente acontece nas quintas. Excepcionalmente aconteceu numa sexta essa semana, até porque a Patrícia, para quem não sabe, era para ter sido a primeira live, mas como foi difícil marcar com ela. Então, 4 ou 5 lives depois, finalmente a gente conseguiu casar essas agendas para fazer hoje, né? Então, vamos lá, que o nosso papo hoje é sobre nutrição e alimentação saudável. Bem-vinda, Patrícia, mais uma vez, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Finalmente deu certo, a gente conseguiu encaixar um horário e vamos. Tomara que seja aí bem produtivo para todo mundo que está acompanhando a gente. Ah, com certeza, eu acredito que sim. Pela quantidade de perguntas que eu tenho para você, eu acho que vai ser. Talvez a gente tenha até que agendar outra já. Eu não sei se uma hora dá, mas vamos tentar, Ótimo. né? Bom, antes da gente começar a conversar sobre nutrição, existem alguns dados muito interessantes que eu gostaria de trazer para as pessoas. Eu não sei se todo mundo lembra, até porque, principalmente esse pessoal que usa Instagram, é uma galera mais jovem, né? Mas para quem era nascido nas décadas de 80 e 90, a gente via que o mundo enfrentou o medo da desnutrição, principalmente nos países mais pobres. E atualmente o cenário é completamente oposto. A obesidade é uma grande preocupação dos profissionais da área de saúde, porque é praticamente uma pandemia de obesidade, digamos assim, né? Em 2025, a estimativa é de que mais de 2 bilhões de adultos ao redor do mundo estarão acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, ou seja, com o índice de massa corporal acima de 30, que é o limite máximo para quem não sabe. No Brasil, o excesso de peso acomete mais de 60% da população. 1 em cada 4 brasileiros tem obesidade, que pode ser causada por fatores genéticos, neuroquímicos, ambientais e psicossociais. E para completar, a gente ainda está enfrentando um problema de obesidade infantil. A Organização Mundial de Saúde e o Atlas Mundial da Obesidade divulgaram que o Brasil estará na 5ª posição no ranking de países com maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030, com apenas 2% de chance de reverter essa situação se nada for feito. Ou seja, muita gente comendo errado, talvez, não sabemos. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Então, para começar, Patrícia, eu gostaria que você explicasse para a gente quais são os fatores que influenciam na alteração do peso das pessoas. Certo, Mona Lisa. É muito interessante, né, essas informações que você passou, porque parece tudo muito distante, mas a grande realidade é que essa facilidade, essa disponibilidade que a gente tem hoje em dia de comida tornou, né, tudo mais fácil, tudo mais acessível. Hoje em dia você estica a mão, você já tem o que comer.
Então, essa facilidade teve um lado muito bom, né, para suprir as carências nutricionais, mas em contrapartida nos trouxe o quê? Trouxe aí um comer compulsivo, né? As pessoas perderam a noção de quando se tem uma fome que é real, quando se tem uma fome que é emocional, e esses fatores englobam muita coisa, como aspectos psicológicos, como ansiedade, né? Transtornos psicológicos, tem a questão, toda a questão econômica também, que a alimentação envolve, questões culturais, questões religiosas. O tempo, a gente passou por esse cenário que você falou, né? De desnutrição, de carência de alimentos, mas hoje em dia tudo muito interpretado, tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito à mão, nos trouxe também esse quadro de obesidade. Nesse sentido, você acha que o fato de, por exemplo, até na cadeia produtiva, né, a gente tem uma velocidade muito rápida, às vezes a hora do almoço é 10 minutinhos, 20 minutinhos, né? Então você come um fast food, um sanduíche é bem mais rápido do que você sentar, fazer um prato balanceado, né? Isso então tem contribuído bastante nesse cenário. Exatamente. Essa facilidade era para resolver alguns problemas, né? Mas se perdeu a mão aí quando a gente começou a optar por essa alimentação mais prática. É uma alimentação pouco nutritiva e muito calórica. Então, como se alimentar corretamente? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque eu gosto de frisar bastante que a alimentação ela é uma questão individual, tá? Responder essa pergunta de uma forma geral é como se eu encarasse todas as pessoas como uma só. Então, de repente, o que é saudável para você pode não ser saudável para mim. Então, para uma pessoa comer bem, se alimentar bem, a primeira coisa que ela precisa fazer é se conhecer, né? É saber o que ela tolera bem, é saber o que ela não tolera, saber o que prejudica a digestão dela, faz o intestino dela funcionar melhor. Então, esse olhar individualizado, ele é primordial para a gente dizer o que é saudável, o que não é, o que é certo, o que não é. Então, eu vou até pular umas perguntas, depois eu volto para que seria a próxima, porque então é necessário um olhar profissional e provavelmente buscar uma ajuda profissional na hora de escolher o alimento que vai fazer bem para a pessoa. Seria isso mesmo, então? Às vezes as pessoas acham que estão se alimentando de uma forma correta, que está comendo saudável, que está comendo bacana, mas pode estar tendo algum sintoma desconfortável, uma má digestão, uma dor de cabeça, crises de ansiedade, problemas com pele. E às vezes as pessoas não relacionam isso com a alimentação. Um exemplo muito claro disso é quando teve o boom aí, teve uma moda das pessoas que malhavam comer batata doce e frango. As pessoas passavam o dia inteiro comendo batata doce e frango, passavam aí horas na academia e todo mundo começou a comer batata doce e frango. E aí eu comecei a atender alguns pacientes que estavam se sentindo mal, estavam com alguns problemas de digestão, alguns problemas intestinais, porque eles não estavam metabolizando muito bem a batata doce com o frango. Então, uma coisa que era para ser uma alimentação natural, né? Era para trazer benefícios para todo mundo, mas teve gente que não se adaptou, né? E aí a gente tem que mudar, tem que pensar em outras formas aí do consumo de proteína e de carboidrato para a pessoa ir fazer atividade física. Então, é sempre ter esse olhar individualizado. Não é porque castanha está na moda ou porque o leite de amêndoas está na moda que é saudável. Eu tenho que ver como que eu vou me adaptar a essa alimentação. Então, o fato de ser natural não quer dizer que faz bem para todo mundo, por exemplo, né? Sim, isso mesmo. Porque nada mais natural, né, que batata doce, embora o frango muita gente vai dizer que leva hormônio, etc., mas em tese é uma alimentação que não é industrializada, né? Então, em tese, é natural, né? Isso mesmo.
tem, por exemplo, de pessoas com alergias, né? Alergia à banana, tem gente que tem alergia às castanhas, como eu já falei. Então, a gente tem que avaliar muito bem o indivíduo e prescrever uma alimentação que seja voltada para ele, exclusivamente para ele. Uhum. Wanderson Rocha está dando boa noite, seja bem-vindo. Então, diga uma coisa, Patrícia, existem alimentos que prejudicam a saúde? Além Então, das alergias, logicamente, né? Uhum. Então, tendo esse olhar mais individualizado, a gente pode sim afirmar que para uma pessoa um alimento pode não trazer os benefícios que a gente espera. Por exemplo, existem casos aí que intolerância a leite, né, alergias e intolerâncias a leite, que está muito comum, problemas com glúten, com algumas frações de aminoácidos dos alimentos que desenvolvem intolerâncias e alergias. Então, para aquele indivíduo pode ser, sim, prejudicial. Se a gente não tratar, né, se for um caso, né, que dá para tratar, para fortalecer o sistema imunológico para depois a pessoa tolerar bem esse alimento, ótimo. Mas pode sim, pode ter alguma coisa aí, algum alimento que não caia muito bem, que prejudique a saúde se você for muito sensível àquele alimento. E por que tem tantas pessoas com dificuldades em seguir um plano nutricional? Então, olha só, essa pergunta é muito interessante porque depende do plano nutricional também que a pessoa está seguindo, né? Às vezes a pessoa fala assim, é muito difícil fazer uma dieta, eu não consigo seguir, eu não consigo emagrecer. Mas vamos analisar, a sua dieta foi montada por um nutricionista? O que foi prescrito para você realmente foi pensando nos seus hábitos, nos seus gostos, nas suas patologias, caso tenha. Então, às vezes, as pessoas também querem fazer alguma coisa que não é para elas, né? Muita gente querendo fazer, por exemplo, dieta cetogênica. Ah, eu não dou conta de fazer, é muito difícil. Você não sabe nem se você tem indicação para fazer esse tipo de dieta, né? Então, é muito importante também conversar sobre isso com a nutricionista, com a pessoa que está te atendendo, para que realmente o seu plano alimentar seja uma coisa que você dê conta de fazer. Muitas vezes, ele pode até não ficar 100%, né? Não pode ficar, pode ser que não fique perfeitinho, não fique aquela coisa linda, maravilhosa. Mas é o que você dá conta de fazer? Então, vamos embora. Então, vamos trabalhar em cima do que a pessoa consegue fazer, né? Até porque ele tem que se encaixar na rotina da pessoa, né? Que é uma coisa que, infelizmente, alguns profissionais de nutrição, e eu estou contando uma experiência particular, de eu já chegar em consultório que ele já tinha uma dieta pronta para mim antes de conversar comigo. Então a pessoa nem sabe o que você come, que horas você acorda e já tem, né, um plano para você. Tem que respeitar a individualidade, né? Aí o que as pessoas pensam? Ah, eu não consigo fazer dieta. Nossa, dieta não é para mim. Eu não consigo emagrecer, eu não consigo comer bem, não consigo comer saudável. Mas você está fazendo na sua vida, na sua rotina, nos seus gostos, nos seus hábitos, né? Então, o fundamental é encaixar, a gente chegar aí na melhor forma do plano C, do plano alimentar ser executável, que é o mais importante. Claro, né? Se a pessoa não tem nenhuma patologia, por exemplo, se a pessoa tem um problema renal, né? E quer comer muita carne, aí não dá, né? Lógico que a gente tem que olhar esse lado também. Mas se a questão é emagrecimento, então vamos fazer uma coisa que você realmente dê conta de fazer. O sucesso do emagrecimento, gente, é você conseguir fazer aquela dieta por muito tempo. Por muito tempo. Então, se você faz uma coisa muito restrita, você não vai conseguir fazer por muito tempo. Então, você tem que ir adaptando a dieta de acordo, provavelmente, com as fases, né? Emagrece um pouco, mexe na dieta, né? Exatamente, isso mesmo. Também tem gente que pensa que sai com aquela dieta e vou fazer isso aqui 1 ano e vou emagrecer. Não vai, né? Por isso que as consultas, geralmente, aí elas são mensais. A gente precisa saber se aquela dieta atendeu mesmo às necessidades, se aquela dieta foi eficaz para o metabolismo. E o segredo, assim, uma parte, né, do segredo também é a gente sempre estar mudando. O metabolismo, ele precisa de estímulo novo,
ele precisa de alimentos novos para que ele não caia naquela mesmice e a sua taxa metabólica não baixe de novo. Então, a gente tem que sempre estar dando estímulos novos para o nosso metabolismo. Vem cá, e você sabe me dizer se o SUS oferece tratamento para quem enfrenta dificuldades e não pode pagar um nutricionista ou não? Sim, as pessoas... Não vou dizer que é uma coisa fácil, né? Mas nos postos de saúde tem, sim, atendimento nutricional. Existem nutricionistas muito boas. Eu tenho amigas, né, que se formaram comigo da época da faculdade, que trabalham em postos de saúde. Então, para quem não tem condições mesmo de ter um acompanhamento nutricional, pode procurar, que tem, sim, esse tipo de atendimento na rede pública. Certo. E olha só, essa semana eu perguntei para os meus seguidores o que é comer bem na opinião deles, né? E eu recebi algumas respostas. Então, deixa eu ler para você aqui algumas. Olha só. Comer bem é comer o que eu gosto. Comer saudável, mas poder comer besteiras também. Comer o que eu quiser sem me preocupar com calorias. Comer uma comida saudável. Então a gente vê que as pessoas se dividem muito entre o que elas acham que elas devem comer, que seria o comer saudável, né? E o comer pelo prazer, sem precisar contar a caloria, né? Então vamos perguntar para a profissional. Patrícia, o que é comer bem? Olha, eu posso dizer para vocês que a gente precisa, sim, desse prazer e dessa sensação gostosa que a comida nos traz. Isso é uma das funções da comida também. Só que a gente precisa, uma coisa que a gente precisa fazer hoje em dia, que pouca gente fala, a gente precisa educar o nosso paladar. Devido àquela história que você começou, né? Você abriu a live falando dessa questão da obesidade. Hoje a gente tem comida fácil, comida pronta, comida com muito açúcar, com muito sal, com muito corante. Isso vicia o nosso paladar, tá? Isso deixa o nosso paladar mais aguçado para o sal e para o doce. Muitas pessoas, né, falam para mim, eu não como verdura e fruta porque não tem gosto de nada. Mas espera aí, essas pessoas estão com o paladar viciado. Elas não perderam a capacidade de sentir o sabor natural dos alimentos, de tanto produto industrializado que comeu. Então, olha aí o que o pessoal está falando, né? Tem que ser gostoso, tem que ter prazer, tem que comer besteira. Mas por quê? Porque a gente não está com o paladar educado para apreciar o gosto natural dos alimentos. E isso é uma coisa que eu falo demais para os meus pacientes. Você gosta de café? Então você tem que tomar o café sem açúcar, porque o café ele é naturalmente uma bebida amarga. Se você coloca açúcar é porque você não gosta de café. O que o café tem? Porque o sabor dele é esse. Os grandes bebedores de café, as pessoas que apreciam café, né, falam, né, que é uma heresia você colocar açúcar no café. Você está mudando o gosto da bebida. Aí a gente escuta muito, é impossível tomar um café sem açúcar. Nos primeiros dias, gente, é muito estranho, é muito ruim. Mas se você passar um tempo tomando, você vai adaptar. Se você não adaptou, é porque você não gosta de café. Entendeu? A bebida não é para você. Entendeu? Por isso, esse é um dos motivos que eu não tomo café. É uma raridade eu tomar café. Porque eu descobri que eu não gosto de café. Eu gostava do açúcar que tinha no café, né? A gente precisa reeducar o nosso paladar. E é claro, né, ter aquele equilíbrio. Comer aí 80% bem e a gente pode, de vez em quando, comer uma besteirinha, né? Se dar o luxo de tomar um sorvete, de, sei lá, comer um chocolate, desde que isso não vire rotina. Desde que isso esteja presente na sua alimentação de uma forma esporádica, se você não tem nenhuma patologia, se você não tem nenhum problema de saúde, né? E aí, de vez em quando, pode consumir. E outra coisa também é legal ressaltar, que as pessoas falam assim pra mim, não, mas eu só como besteira, eu só tomo a minha cervejinha, eu só como a minha pizza no final de semana. Será que não já virou rotina?
todo final de semana comer uma besteirinha, tomar um chopp. A gente tem que avaliar isso também. Porque quando a nutricionista fala assim, o consumo tem que ser esporádico, não pode virar rotina, as pessoas acham que pode comer todo final de semana. Mas se todo final de semana virou rotina comer besteira, a gente tem que repensar isso. Assim como tem muita gente que pensa, né, que o dia do lixo é o dia que você pode comer tudo o dia inteiro, né? Você já acorda na hamburgueria com hambúrguer e batata frita, né? As pessoas têm a dificuldade de perder peso, tem algum, eu não consigo perder peso. Aí quando você vai ver, o final de semana virou rotina comer besteira. Chega na sexta-feira, a pessoa desembesta a comer besteira, aí volta para a dieta na segunda-feira, quando é na sexta-feira entra nesse ciclo de novo. Então a gente tem que repensar também essa definição do que é hábito, do que é esporádico, né? Será que já virou rotina? Toda sexta-feira comer uma pizza? Isso tem que ser repensado também. Uhum. E me diz uma coisa, como então tirar esse vício do açúcar, do sal, da gordura, das coisas que realmente são o que as pessoas acham, ou enfim, dá sabor ao alimento, né? Isso. A gente precisa, mais rápido do que nunca, desviciar o nosso paladar. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa que fuma e falar, você precisa parar de fumar. Uhum. A pessoa sabe que ela precisa parar, mas a gente sabe que é um processo difícil. Porém, quanto mais a gente viciar as nossas papilas gustativas no sal, no açúcar, né, no doce, mais difícil vai ser a gente desviciar desses hábitos, né? Infelizmente, essa industrialização toda aí da alimentação nos trouxe esse problema também. A gente perdeu a capacidade de saborear e achar gostoso comer uma maçã, comer uma cenoura, né? A gente perdeu a capacidade de ter prazer com uma bebida amarga, consumindo uma coisa mais cítrica, né? As pessoas quando sentem o sabor, se não for sal, e se não for um sabor salgado, nem um sabor doce, a gente já corre logo para modificar o sabor daquele alimento, né? A gente perdeu essa capacidade de consumir o alimento da forma in natura. Uhum. Mas você acha que é possível sair desse vício? Como? Você acha que é possível sair desse vício, principalmente para os adultos, né? Que já estão com paladar mais do que viciado, no caso, né? Isso. Existe sim, gente. Muitas vezes a gente precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Às vezes até questões psicológicas estão envolvidas nisso. O açúcar, os corantes, os conservantes que tem nos alimentos, eles mexem mesmo com neurotransmissores, com hormônios. Então, a gente precisa, por muitas vezes, suplementar, né? Fazer alguma fórmula para suplementar alguma carência nutricional que esse paciente tem. Possível é. É fácil? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender de cada um, né? Se a gente identificar aí carências nutricionais e esses transtornos, né, em relação à dopamina, serotonina, que a alimentação industrializada traz pra gente também, aí é um pouco mais difícil, mas é possível sim. Se a pessoa quiser realmente, a gente consegue reverter esse quadro. Uhum. E existem alimentos, então, que, já que a gente falou de vilões, existem mocinhos nessa história da alimentação também, ou não? Gente, né, a gente tem um costume de taxar, né, os alimentos. O pão é vilão, a melancia é o mocinho da história. E tudo, na realidade, depende de como que isso está inserido na sua alimentação. Tudo depende da quantidade que você come, da frequência que você come. É lógico que a gente sabe, quando chega um paciente procurando melhorar os hábitos, procurando emagrecer, a gente sabe, né? Já está na cabecinha lá da nutricionista, que é impossível a gente passar aí 100% do tempo comendo tudo certinho, perfeitinho. Mas a gente precisa adquirir o hábito de
apreciar uma alimentação que seja o menos industrializada possível, né? Não é fácil, dá um pouco mais de trabalho, mas a gente tem que pensar assim, é em nome da saúde, né? Que é o nosso bem maior. Às vezes a gente tem que fazer um esforçozinho para cuidar da saúde, porque se não fizer agora, por livre e espontânea vontade, muito provavelmente vai ter que fazer depois, né? Vai ter que fazer daqui a um tempo, quando já tiver com algum problema de saúde instalado. Aí é pior. É verdade, isso que você falou. Eu estava até pensando no que você falava, veio uma pergunta na minha cabeça, mas, gente, minha cabeça hoje não está legal. Aí deixa eu ver se eu lembro. Eu tô aqui tentando puxar o que era que eu ia te perguntar, mas eu esqueci. Mas me diz uma coisa, então, enquanto eu tento recuperar. Existem alimentos que a gente não deve ingerir de noite, alimentos que a gente deve ingerir de manhã. A gente vê muitas lendas, né? Tipo, eu já ouvi de várias pessoas. De manhã, ao acordar, toma um copo d'água em jejum, com 3 gotas de limão. E eu fico assim, tá, e aí? É um elixir? É uma poção mágica? Não é, né? Isso tudo é folclore, né? Não, é super saudável você acordar, né, e começar a sua alimentação com água, porque a gente acorda meio que desidratadozinho, né? Passamos aí algumas horas sem consumir água e é um hábito. Mas assim, depende do objetivo da pessoa. Se é uma pessoa, por exemplo, que tenha dificuldade na perda de peso, a gente prioriza uma alimentação aí antes de dormir, menos calórica, uma alimentação que tenha mais fibra, que tenha mais proteína, que tenha menos carboidratos, né? Na realidade, assim, proibido, nada é proibido desde que não tenha nenhum quadro patológico associado, né? Mas a maior dificuldade é justamente trabalhar com quantidade, né? Pensa assim, ó, se eu chegar para você e falar assim, Mona Lisa, todo dia antes de dormir, você pode comer um chocolate. Olha como é perigoso eu te falar. Poder, você pode. Se aquele chocolate está dentro do seu plano alimentar, está dentro das calorias que você pode consumir durante o dia, não tem problema nenhum. Mas será que a Mona Lisa vai conseguir comer 10 gramas de chocolate antes de dormir? Não! Até porque essa hora a gente já tá cansada, a gente já quer se compensar, na verdade, né? Que é um erro, né? A gente compensa muito na comida, né? Tô cansada, vou comer. Tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. A comida tem, né? A comida não é só para alimentar. A comida é muito mais do que isso. Comer é muito mais do que se alimentar, né? E a gente precisa resgatar esse conceito. A gente tem que comer para viver, né? E não ao contrário. E aí, tendo isso como filosofia, você pode comer de tudo, né? Você pode acordar de manhã e comer uma pratada de cuscuz com ovo. Mas será que depois você vai gastar essa caloria? Será que está dentro da sua rotina? Será que está dentro do seu gasto calórico? Então, a gente tem que pensar muito mais nessa questão da quantidade mesmo. É uma matemática, né, na verdade. Porque se você come muito, mas não gasta, não tem como. Você vai engordar, é um fato. Né? Exatamente. Seria tudo muito mais fácil se realmente essa matemática servisse para todo mundo. Mas a gente sabe que tem aí por trás questões hormonais, né, em alguns casos. Questões de neurotransmissores, questões de deficiências nutricionais, né? Que podem também prejudicar esse processo de emagrecimento. Mas, a grosso modo, vamos dizer que é isso, né? Ingerir menos e gastar mais. Já solucionaria aí, te garanto que mais de 80% de todos os problemas com emagrecimento. E dizem que os homens emagrecem mais rápido por conta da composição corporal deles, né? É verdade isso ou é mais um mito? Isso eu atendo muitos casais, né? E isso é motivo aí de discórdia. Nossa, deve dar divórcio no consultório. Sempre o homem emagreceu mais do que a mulher. E a mulher passou mais fome, malhou mais, né? Foi mais
na dieta, mas tem essa questão da composição corporal, da composição hormonal, né? Então, o homem, como tem mais testosterona, isso confere ao corpo masculino mais massa muscular, né? Porque é a composição masculina, então eles acabam queimando mais caloria, consumindo mais caloria. O metabolismo deles precisa manter mais músculos, né? E isso facilita o emagrecimento. Por isso, mulherada, ganhem massa muscular. Pode ir para academia, pode malhar bastante, pode ganhar massa muscular, porque é como se você assemelhasse o seu metabolismo ao do seu marido, sabe? É mais ou menos assim que funciona. Uhum. Vem cá, e tem pessoas que te procuram também pelos motivos opostos, ou seja, sou muito magra, preciso engordar. E agora na pandemia também acredito que muita gente pensando em melhorar a imunidade, por exemplo, né? Tem esses casos? Sim, tem bastante. E a grande dica que eu dou para esses casos, das pessoas que precisam realmente ganhar peso, é a mesma coisa. Vai ganhar massa muscular, vai malhar, vai ser fisicamente ativo, porque senão você nunca vai conseguir ingerir o tanto de caloria que você precisa, né? A gente usa a estratégia de uma alimentação com lanches mais líquidos, com alguns suplementos para essas pessoas, porque ao contrário dos obesos, essas pessoas não conseguem comer muito, né? Pensa num obeso sofrendo para comer pouco. É um sofrimento também para um magrinho ter que comer muito. Então, a atividade física, nesse caso, também é fundamental. Se for o seu caso, se você precisa ganhar peso, trata de malhar, porque vai ficar tudo mais fácil. Uhum. Porque gastando mais energia, em tese, você vai sentir mais fome e vai conseguir comer mais, né? Exatamente. Aí é lógico, tem a série de exercícios diferentes, né, para esse caso. Aí o magrinho é aquela pessoa que não vai fazer tanto aeróbico, vai fazer mais exercícios de musculação também. Aí tem todo um diferencial, né? Mas a atividade física é importante nas duas situações. E que dica você podia dar para quem quer, digamos, manter a silhueta? Vamos lá, temos dicas? Tipo, tomar muita água, todo mundo fala, tem que tomar bastante água, não pode comer muito tarde da noite, tem que ter um intervalo X. Essas dicas básicas para quem acha que é um caso perdido, se animar e ver que não é tão difícil, não, que dá para começar. Ó, primeira coisa, jantem cedo. Façam aí a sua janta, independente se a sua janta é comida, que nem um almoço, ou se é um lanche. Faça essa refeição mais cedo possível, no mínimo aí 3 horas antes de dormir. Se na hora de dormir você tiver com fome, aí você pode comer uma fruta, umas castanhas, fazer um pequeno lanche, tomar um iogurte e tal. Mas jantem cedo. E outra coisa também, gente, aprendam, façam um exercício e aprendam a identificar a sua fome real. A gente come muito, muito, muito mesmo, sem estar com fome. Fome é quando o estômago dói, quando você está muito tempo sem comer, quando você se sente fraca, aquela tontura. Isso é fome. Quando você está com vontade de beliscar, vontade de comer determinado alimento, isso não é fome. A gente precisa identificar a nossa fome real e obedecê-la. Tá comendo ali, tá com fome, fome de verdade, tá comendo, saciou, para de comer. Pare de se entupir de comida em momentos que você não tá com fome. Ah, Patrícia, eu não sinto fome de manhã. A minha primeira refeição é 2 horas da tarde e eu me sinto bem assim. Isso te faz bem? Isso é sustentável para você? Você se sente bem assim? Então vamos embora, continua. É o teu corpo conversando com você, falando assim tá bom para mim. E isso tem que ser respeitado. Por muito tempo na nutrição, a gente obrigava, né, os pacientes. Acordou, tem que comer. O café da manhã é a principal refeição. Você tem que almoçar ao meio-dia, né? E hoje em dia, eu costumo falar que a nutrição está muito mais humanizada, né? A gente tem que prestar atenção aos sinais que o corpo do paciente dá. Se você chega para mim e fala, eu me sinto bem assim, é assim que funciona para mim, é assim que é confortável para mim, isso deve ser respeitado.
Então, realmente, é aquela ideia do individual, né? Vocês estão ansiosas, cansadas, estressadas, entediadas. Isso leva a gente a consumir mais caloria do que a gente precisa, né? Um dia exaustivo de trabalho, aí você chega em casa, a primeira coisa que você pensa, eu vou pro iFood, vou pedir uma coisa bem gostosa, bem rápida, bem prática, vou comer, vou deitar e vou dormir. Mas por quê? Porque você quer compensar aquele cansaço. Muitas vezes você pode até nem estar com fome, É fome verdade. de verdade, mas você quer se compensar. Então, parem de ingerir calorias sem necessidade. Comecem a ser mais criteriosas para identificar o que é fome e o que é tédio, cansaço, estresse, ansiedade, porque as coisas vão ficar mais fáceis assim também. Ah, eu passaria a noite aqui conversando com você. Olha, deixa eu ver só uma coisa aqui. Se eu praticar esporte, é, muito esporte, quantos litros de água eu deveria tomar num dia? É um homem. Um homem que, Subiu aqui. um homem que pratica muitas horas de esporte, muito forte, enfim. Quanto de água ele deveria beber num dia? Então, a gente usa normalmente uma regrinha que é 35 ml, né, de água por quilograma de peso. Então, se você pesa aí 70 quilos, multiplica aí 0,35 por 70. Aí você vai ter a quantidade de água, né, em litros que você deve consumir por dia. Se é um caso aí de muita atividade física, a gente pode considerar, dependendo do nível de atividade física, se for aí um atleta, se for uma pessoa muito ativa fisicamente, mais que isso, 40, 45 ml de água. É importante perceber também o nível de desidratação após a atividade física. E uma questão muito legal para isso, para quem faz muito exercício, para perceber isso, faça em alguns dias, né, alternados assim na semana, o seu exercício com uma roupa escura, de preferência com uma roupa preta. Se ficarem aquelas marcas esbranquiçadas, sabe? Tem a mancha de suor, em volta da mancha fica uma bordinha esbranquiçada. Aquilo ali é eliminação de sódio. Se você percebe isso na sua roupa após uma atividade física extenuante, não é malhar uma hora na academia não, tá, gente? É atividade física mesmo em nível de competição, nível de atleta, disso que eu tô falando. Aquilo ali é a perda de sódio. Então, a gente precisa, além da água, repor esse eletrólito também. Então, aí, nesses casos, vale aí alguma bebida que seja rica em sódio, né? Às vezes, até uma pitadinha de sal na água já pode resolver. Mas é uma dica muito bacana para quem está treinando muito, né? Nível, assim, de atleta mesmo, tá? Tá certo. Eu tô com um monte de perguntas de seguidores e chegou a hora de responder. Vamos lá. Caso você que está nos assistindo queira enviar uma pergunta também, vocês podem enviar nos comentários, tá? A Patrícia vai tentar tirar todas as dúvidas nos nossos 20 minutos finais, certo? Se você ainda não segue o meu Espaço Mídia, siga, porque hoje eu estou conversando com a Patrícia, uma super nutricionista. Semana que vem teremos outra live. Toda semana tem live com alguma pessoa interessante. Vocês podem assistir as lives anteriores que ficam salvas no feed, tá? Então vamos para a primeira pergunta, Patrícia. Quais são os alimentos que não podem faltar na rotina dos idosos? Ah, legal, bacana. Gente, os idosos, eles têm muitas carências nutricionais, muitas carências de vitaminas e minerais. E sempre quando eu me deparo com um atendimento para um idoso, a primeira coisa que eu penso é na vitamina B12, que é uma vitamina que naturalmente, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo a capacidade de sintetizar uma enzima que a gente precisa para absorver a vitamina B12. Então, aí é consumir mesmo fontes dessa vitamina, que são produtos de origem animal. Então, na alimentação do idoso não pode faltar aí um ovo, uma carne, um frango, né? É muito comum suplementar a vitamina B12 em idosos. Já é até um protocolo, né?
que a gente usa, assim, tem que ter uma suplementaçãozinha de vitamina B12 para essa fase. E frutas, verduras, vegetais, comer o mais natural possível e o consumo de água. A gente também, quando a gente vai envelhecendo, a gente perde a sensação da sede. É um processo natural do envelhecimento. Então, tenham cuidado com o consumo de produtos de origem animal para os idosos. E a água tem que ficar oferecendo líquido toda hora, porque a gente vai perdendo mesmo a sensação de sede com o envelhecimento. Tá certo. E essa vitamina B12 que você falou que tem que repor, é essa que a gente já encontra pronta na farmácia ou tem que ser manipulada? Como que é isso? É legal que seja manipulada, por quê? Porque, primeiramente, é interessante a gente saber quanto de B12 que esse idoso ainda tem no corpo, para saber o tanto que ele vai precisar. Então, se você vai e já compra uma pronta na farmácia, você não sabe se aquela quantidade atende a sua carência, né? A sua carência de vitamina B12. Então, seria mais prudente ter um exame de sangue, ver como é que tá, os outros nutrientes também, de repente, já montar uma fórmula, caso precise de mais cálcio, magnésio, já colocar tudo numa fórmula só, fazer uma coisa bem personalizada. Certo. Próxima pergunta. A criança que não foi amamentada poderá ter problemas de carência de vitaminas quando ficar mais velha? Então, gente, a amamentação né, tem que ter, é exclusiva, e a gente sabe que isso pode sim acontecer, né? Principalmente em relação à imunidade, né? Uma criança que não foi amamentada adequadamente, quando adulta, pode sim desenvolver problemas relacionados à imunidade, questões de imunidade, e obesidade também está relacionada, né? A falta da amamentação exclusiva. É claro que a gente sabe que tem casos e casos, e que a gente precisa realmente suplementar aquela criança, usar um leite artificial, que, por exemplo, foi o caso do meu filho. Eu não amamentei, eu não pude amamentar, né? E aí ele teve que tomar uma fórmula, né? Infantil. Isso pode trazer prejuízos para a vida do Heitor? Pode. Eu, como mãe, como nutricionista, tento minimizar ao máximo isso, né? Fazendo com que ele tenha uma alimentação mais natural possível. Fazendo com que ele coma bastante fruta, legumes, verdura, tome bastante água, para minimizar ao máximo que eu puder, né? Não é também uma sentença, né? Que a criança vai se tornar um adulto com problemas e tal. Mas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, sim. Certo. Por que alguns diabéticos ficam muito magros e outros engordam? Certo. Olha só, essa pergunta é muito legal, muito interessante. E tem muitos casos que os diabéticos emagrecem, né? Perdem muito peso. E geralmente são aquelas pessoas que sentem muita fome. A pessoa não para de comer e não engorda. Então, nos dois casos, tanto quando ele perde peso ou quando ganha peso, esse diabético ele está descompensado. A quantidade de glicose e a quantidade de insulina dessas pessoas não estão equivalentes. A gente precisa da insulina para colocar a glicose para dentro da célula, para essa glicose gerar energia. No caso dos pacientes que emagrecem, o que está acontecendo? A produção de insulina deles, ou a insulina que ele toma injetável, se for o caso, está muito pouca. Essa insulina não está conseguindo pegar toda essa glicose, colocar para dentro da célula para gerar energia. Então ele sente fome toda hora, né? Porque ele não está conseguindo alimentar a célula dele, porque a glicose não entra. Não tem insulina o suficiente para a glicose entrar. Então essa pessoa vai sentir fome toda hora. E essa glicose, muito provavelmente nesse caso, vai estar sendo eliminada pela urina. Essa pessoa vai fazer muito xixi, vai sentir muita fome, vai sentir fraqueza e vai querer comer toda hora. Então tem que ajustar a quantidade de insulina. A mesma coisa para a pessoa que engorda, né? Sempre tem aí essa questão do ajuste da medicação. Se a pessoa ainda não toma medicamento, vai precisar tomar, né? Então, geralmente é a dose errada de insulina
que tem, ou tem de mais ou tem de menos, né? Uhum. Posso tomar suplemento de proteína sem malhar? Qual o objetivo dessa suplementação? Por que que você tomaria um suplemento de proteína, né? Por exemplo, no caso do idoso, que é uma pessoa que faz uma desnutrição muito rápido, ele pode tomar um suplemento de proteína para tentar preservar um pouco da massa muscular desse idoso. Mas uma pessoa jovem que não faz atividade física tomaria esse suplemento por qual motivo, né? Teria que ter um motivo muito justificável para você tomar uma proteína sem fazer atividade física, né? E muitas vezes também, gente, não é necessário tomar a proteína porque tá malhando, aí ó, para ganhar massa muscular. O mais provável, Bela, é que você engorde tomando essa proteína sem malhar. Então, nada de proteína sem malhar, gente. Por favor. Formar massa muscular, você não vai conseguir sintetizar músculo sem o estímulo do exercício, né? Então, é melhor malhar primeiro, arrumar a alimentação e depois pensar no suplemento. Tá certo. Ganhei 10 quilos durante essa pandemia. O que posso fazer para perdê-los? Deve ser o problema de muita gente, hein? Gente, aí mora a grande questão. Muito provavelmente, ela fala que engordou por causa da pandemia. Foi. Provavelmente deve ter ficado em casa, né? As pessoas com medo de sair, medo de voltar a fazer atividade, né? Eu mesma ainda não voltei para academia, confesso, vergonha, mas eu morro de medo de pegar Covid, então. Gente, olha só. O que aconteceu? Muitos casos de ansiedade se manifestaram de uma forma muito intensa agora na pandemia, né? Às vezes a pessoa já tinha ansiedade e nem se deu conta, nem percebia. Então, eu acho que o mais importante você ganhou peso na pandemia agora, você tem essa relação com a ansiedade, tá descontando a ansiedade na comida? Primeira coisa, facilita a tua vida. Trata a ansiedade primeiro. Tá? Porque se você tentar ficar fazendo dieta e continuar, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, trata a ansiedade primeiro, procura aí um psicólogo ou psiquiatra para ver realmente se é um caso que necessita de medicamento, porque só esses profissionais que vão poder avaliar isso, tá? Para depois pensar na questão alimentar. Porque se você fizer o contrário, querer emagrecer primeiro, para depois pensar em tratar a ansiedade, você vai ficar mais ansiosa ainda, não vai conseguir fazer a dieta, vai virar uma bola de neve. Então, trata logo a causa principal do seu ganho de peso, que deve ter sido a ansiedade, né? Penso eu aqui pelo teor da pergunta, né? Uhum. Não comer peixe traz algum problema de saúde? Não comer? Peixe. Uhum. Tá. A gente pode pensar nessa questão do peixe, substitutos para ele, né? Aqui em Brasília é complicado essa questão do peixe, né? Eu como pouquíssimo peixe aqui em Brasília e pela essa questão de não ser fresco e tal, realmente não me agrada muito, mas a gente pode pensar, de repente, né, numa suplementação de ômega 3, de um bom ômega 3. Pode pensar em colocar na alimentação mais linhaça, mais chia, que são alimentos também fontes de ômega 3. Tem a questão da proteína do peixe, que aí a gente pode substituir fácil por ovo, carne, frango, né? Então sempre tem como a gente substituir e garantir o aporte daqueles nutrientes que a gente não consegue no peixe, consegue em outros alimentos. A natureza é muito sábia, né? É por isso que a gente tem fontes de nutrientes em vários alimentos, né? Imagine se a gente tivesse proteína só no peixe. Como que a gente ia ficar aqui em Brasília? Ia ser complicado pra gente, né? Então, a gente sempre tem como ajustar e como colocar alimentos equivalentes, né, na alimentação.
Olha só, para os veganos, a alimentação é um desafio para manter níveis de proteínas e algumas vitaminas dentro da normalidade. Considerando que atualmente esse mercado ainda está em crescimento e, consequentemente, os preços dos produtos ainda estão altos, como montar uma boa alimentação vegana sem gastar muito e manter os níveis de vitaminas e proteínas sem a necessidade de reposição via medicamentos? Nossa, uma pergunta grande. Olha, no começo, né, que as pessoas trocam esse hábito, começam a ser veganas, consumindo bastante fruta, legumes, verduras, mas bastante mesmo. A gente consegue atingir essa normalidade. O que acontece? Depois de um tempo, vamos colocar aí 2, 3 anos, se alimentando de uma forma vegana, a pessoa ela vai ter deficiências nutricionais. Tem alguns nutrientes, como ferro, como a própria vitamina B12, que a grande fonte desses nutrientes é a alimentação de origem animal. Então, muito provavelmente, né, essa pessoa vai precisar de suplementação. Ela vai precisar mandar manipular alguma fórmula aí com ferro, com vitamina B12, com vitamina C para ajudar na absorção do ferro, porque não vai dar para, nutricionalmente falando, não dá para a gente manter por muito tempo essa alimentação e os níveis todos normais de proteínas e tal. Se existe, né, a necessidade da gente se alimentar também de fontes animais, é importante também para o nosso corpo. Dá para ser vegano e saudável? Super dá. Mas em algum momento vai precisar de um suplemento. Em algum momento vai precisar de uma vitamina, de um mineral, porque realmente manter os níveis ótimos desses nutrientes por muito tempo assim é bem difícil, é bem complicado. É bem complicado. Obrigada, Bela, que me mandou um baita elogio. Deixa eu te perguntar outra coisa, Patrícia. Eu gosto das que têm historinhas, olha só. Ao acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar numa jarra de suco, vamos fazer conta. Então, 3 colheres de sopa de açúcar numa jarra de suco e servir em copos, qual a quantidade de açúcar ingerido? Seria o equivalente a 3 colheres? Nossa. Não, né? O açúcar e as 60 gramas mais ou menos de açúcar, que é isso que vai dar essas 6 colheres de sopa, foi dividida aí na diluição. Essa jarra tem quantos litros? Você está colocando 60 gramas de açúcar em 500 ml? Em 1 litro? Em 1,5 litros? Vamos pensar numa jarra padrão, 1,5 litros, talvez? Não sei, não faço ideia, gente, do tamanho dessa jarra. Aí mas muito difícil. Quanto maior a jarra, menos açúcar, né? Como é que é? Mas nessa conta aí de 3 colheres de sopa de açúcar, quanto maior a jarra, menos açúcar, né? Matemática, tem que sentar e fazer a conta. Quantos ml tem a jarra? Quantos ml vai ter em cada copo? Você vai preparar, você vai dissolver essas 3 colheres de sopa de açúcar em 500 ml, em 1 litro. E o copo? Qual é o ml do copo que vai ser servido? É um copo de 100 ml? É um copo de 200 ml? Aí é bater e fazer conta mesmo. Mas o ideal, então, vamos botar uma jarra de 2 litros. Para 2 litros... Não, 2 litros talvez seja muito, não sei. Vamos pensar numa de 1 litro, pronto. 1 litro de suco. Para adoçá-lo de uma maneira que não fique over. Quanto que a gente coloca? Para não extrapolar o açúcar numa jarra de 1 litro, vamos lá. Nada. Nada. Então, gente, não adocem o suco, tá? É a fruta e a água e acabou. Dica da doutora Patrícia. Anja, você vai colocar açúcar para quê? Se for um suco de limão, de maracujá, até que ainda dá, né, para falar, não, beleza, vou colocar aqui um pouco de açúcar. Mas se tem várias frutas aí que você não tem a menor necessidade de adoçar, né? E usar sempre o mínimo possível. Se você tem o hábito de usar essas 3 colheres de sopa e você quer perder peso, começa usando 2, entendeu? Tem que diminuir. Quanto menos açúcar, melhor.
E adoçante stevia, estão perguntando. Ah, a Bela está aqui perguntando. Então, os adoçantes mais naturais que a gente tem no mercado é o adoçante 100% stevia. É importante, gente, observar isso, se o adoçante é 100% stevia, porque tem muitas marcas que misturam stevia com aspartame, stevia com sucralose, então observa isso direitinho. Tem o xilitol também, né? E tem o eritritol. São os considerados mais saudáveis. Mas assim, não é por isso que o consumo deles tem que ser indiscriminado, tá? Tem que dosar muito bem também, porque estudos mais recentes já observaram aí a presença desses adoçantes, stevia, xilitol, eritritol, que são os mais saudáveis, causando aí quadros de desbiose intestinal. O que é isso? É quando o nosso intestino tem mais bactéria ruim do que bactéria boa. Então, esses adoçantes, eles também trazem esse prejuízo para a saúde. A desbiose intestinal, ela pode ser o começo de várias doenças, de depressão, de problemas com perda de peso, com várias questões relacionadas à saúde. Por isso que eu bato tanto na tecla. Vamos educar o nosso paladar e parar de modificar o sabor natural dos alimentos, colocando sal, colocando açúcar, colocando adoçante. E vamos, pelo menos, tentar um pouco aí resgatar o poder que as nossas papilas gustativas têm de identificar o sabor natural dos alimentos. Até porque tem temperos naturais, né? Cebola, alho, enfim, por aí vai, né? Também. Então, é uma dica boa. Patrícia, eu tô com milhões de perguntas aqui para te fazer e a gente só tem 3 minutos e 10 segundos. Aquela que tá contando os segundos até. E eu não sei o que eu faço, porque você falou que só podia das 8 às 9, né? Então, mais um pouquinho, vamos ver até onde a gente consegue ir. Vão derrubar a gente em 3 minutos, que aqui é assim, o Instagram derruba, acabou o tempo, ele derruba, a gente não consegue. Vamos então, vou tentar fazer alguma das que me mandaram agora. Cuidados na introdução alimentar de crianças. Quais seriam? Certo, gente. Tem que ter uma nutricionista materno-infantil para acompanhar o seu bebê, mas é aquela coisa básica mesmo, né? Não precisa dar água aí enquanto o bebê está em alimentação exclusiva e pode ir introduzindo os alimentos aos poucos, né? Fazendo aí os pequenos testes. Hoje o bebê come uma carne, amanhã ele come um frango, no outro dia ele come uma batata. Não deu nada, não teve nenhum problema de alergia, de diarreia, nem nada. Você já sabe que pode misturar esses 3 ingredientes e assim por diante. Mas o mais sensato é você ter o acompanhamento mesmo de uma nutricionista materno-infantil. Certo. Posso comer carne todos os dias? Se é uma coisa que te faz bem, se você se sente bem comendo, pode, né? Mas faz um teste, para quem perguntou isso, fica uma semaninha sem comer carne e vê como é que você se sente. Experimenta essa sensação, aí depois você vai ver se você pode comer todo dia ou não. Certo. Agora, a gente tem 1 minuto, aquela que tá contando, 1 minuto e 20 para a live acabar. Aí o que eu quero saber da Patrícia você volta outro dia para responder as outras perguntas, por favor? Vamos marcar de novo. O único dia que eu não posso é na quinta-feira e na terça, que eu tô dando aula, nesses dias à noite. Mas a gente pode marcar na segunda, na quarta, na sexta, o dia que você quiser. Tá certo, tá, então, gente. Para quem perdeu a live, eu vou deixar aqui salva, tá? A Patrícia volta, porque eu tenho mais 10 ou 15 perguntas para ela responder aqui na pauta. Então, assim, vai precisar de uma live 2 com a Patrícia. A gente combina e avisa para vocês com antecedência, para que vocês possam conferir. Patrícia, super te agradeço. Deixa seu Instagram para quem quiser te seguir, por favor. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. A gente volta. Eu adoro esses bate-papos em live. E é só me chamar, Mona, a gente combina direitinho e avisa para todo mundo. Muito obrigada, viu? E a gente volta com o maior prazer.
Tá certo, gente. Quem quiser seguir a Patrícia, ela tá na minha lista de contatos, tá? É @ doutora Patrícia? Não. É @Nutri Patrícia Mello. Ok, gente. @ Nutri Patrícia Mello, para quem quiser segui-la, certo? E sigam também o meu espaço mídia, ok? Olha, ele não me derrubou com 1 hora dessa vez, gente. Ele é um sacana, porque ele já me derrubou em 2 outras lives. Eu tô olhando aqui que ele não me derrubou. Tá Dá vendo? até vontade de fazer mais perguntas. Será que ele me derruba, gente? Não sei. Tô com medo aqui. Oi, a Patrícia eu acho que já caiu, né? Oi, oi, oi. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Eu, Bom, pois é, como aconteceu eu não alguma sei se ele vai me derrubar ou não, acho melhor, e como são muitas perguntas, né? Enfim, eu sei que você tem outros compromissos, então fica o convite, então, para quem perdeu a live de hoje. Repete só novamente seu Insta, por favor, que eu tava assustada com o medo deles te derrubarem e fiquei falando em cima quase. Tá louca. @Nutri Patrícia Mello. Eu Ok. sigo o meu espaço mídia aqui, sigo a Monalisa também, tá? E a gente se encontra de novo, com certeza. Tá certo. Eu quero agradecer a Patrícia, eu quero agradecer a vocês que estão assistindo. Se vocês ainda não nos seguem, sigam o meu espaço mídia, porque a Patrícia volta para responder as mais ou menos 15 perguntas, isso se não chegarem mais, né, até lá. E a gente Ótimo, continua. problema na terceira live também. Não tem problema. Pois é, a gente continua esse papo, então, sobre nutrição numa outra oportunidade, tá bom, gente? Então, boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, beijo, tchau. Beijo.